Olá pessoal da Arqueologia Pré-Histórica, meu nome é Luísa Andrade e hoje eu vou apresentar para vocês meu grupo que irá falar um pouco sobre alguns temas de arqueologia que foram discutidos nessa primeira unidade. Temas como quais os tipos de discursos que já foram utilizados para tentar explicar a origem dos povos ameríndios, as evidências bioarqueológicas que mostram as origens dos grupos humanos no continente americano e também vamos falar sobre o estudo da megafauna extinta do Quaternário. O meu grupo é composto por João Pedro, Kerliane Priscila, por mim, Luísa Andrade, Pedro Paulo e Yasmin Câmara. E agora, Pedro vai introduzir a nossa primeira questão. Olá, meu nome é Pedro Paulo. Eu fiquei responsável por responder a primeira questão, que vai falar sobre os tipos de discursos que surgiram, vai explicar a origem dos povos ameríndios e qual o papel do discurso científico para essas explicações e como eles surgiram. Os três discursos que existem. O primeiro discurso é de origem bíblica, onde os descendentes de Noé, mais especificamente os netos de Noé, teriam seus descendentes espalhados pelo mundo. E o segundo discurso é dos povos da antiguidade, que teria existido um continente chamado Atlântida, entre o continente europeu e o continente americano, que teria sido submerso pelo Oceano Atlântico, que obrigou quem habitava nesse continente a migrar, da Atlântida para o continente americano. E a segunda lenda, segundo o Laming Empire, seria de que um continente perdido, chamado de Mu, ou Lemure, estaria localizado entre o continente asiático e americano, e ele estaria inserido no Oceano Pacífico, e sendo assim ele foi submerso pelo Oceano Pacífico, o que obrigou os habitantes daquela localidade a também migrarem para o continente americano. Tem essas duas versões dos povos da antiguidade. E por último tem um discurso científico, na qual começa com as investigações do paleontólogo argentino Florentino Ameghino, que defende a possibilidade da evolução de seres humanos na localidade ali dos Pampas argentinos. Ele se baseou para fazer essa tal afirmação nos seus estudos fósseis. Também uma versão do discurso científico também seria o povoamento a partir da localização norte do continente americano, por Idika, que era o precursor desse discurso científico de povoamento a partir do lado norte do continente americano. E esses índios americanos, eles eram o único grupo mongoloide. Eles teriam vindo a partir da Ásia e teriam passado pelo Estreito de Bering num período Holoceno. Para Ruiz, a Alesídica acreditava na unidade desse grupo mongoloide, dos seres humanos americanos, e existiria para ele 4 momentos migratórios. O primeiro momento migratório mais antigo, com indivíduos que possuíram crânios dolicocéfalos, que teriam originado as tribos iroqueses e astecas e outras mais. O segundo momento migratório é por indivíduos de crânio braquicéfalo, que teriam chegado do continente sul-americano, da parte do continente sul-americano. E o terceiro momento e quarto seriam por imigrantes que dariam origem aos esquimós, que se estabeleceram no extremo norte do continente americano. Essa segunda pergunta será respondida por mim e por Kerliane. Quais os tipos de evidências bioarqueológicas que mostram as origens dos grupos humanos no continente americano em finais da época climática do Pleistoceno e início do Holoceno? Que ondas migratórias foram essas e o que dizem os dados dos estudos bioarqueológicos?
Vale dizer que a morfologia paleoamericana ela é muito similar àquela que caracterizou os primeiros Homo sapiens, que da África se dividiram por todo o planeta a partir de 50 mil anos, antes que o processo de raciação tivesse ocorrido. A disponibilidade de esqueletos de origem arqueológica em mais de 8 mil anos na América ela é muito limitada. No norte, pode-se contar nos dedos os espécimes disponíveis. O quadro na América do Sul ele acaba sendo mais generoso, sobretudo em duas regiões, a Lagoa Santa e a Savana de Bogotá. Para exemplificar bem essas evidências arqueológicas que comprovam a presença humana na América, dando ali um destaque a mais para a região do Brasil, nesse período nós temos o sítio Pedra Pintada, em Monte no Pará, né, onde foram encontradas pinturas rupestres, que são datadas de cerca de 12 mil anos, e como sítio Pedra Pintada também podemos mencionar o abrigo de Santa Helena, que é um dos lugares mais antigos da pré-história aqui no Brasil, assim como também a Serra da Capivara, no Piauí, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E dessa forma, nós temos vários sítios arqueológicos, ou seja, temos uma gama de vestígios bioarqueológicos que comprovam essa presença humana no período do fim do Pleistoceno e início do Holoceno. Entretanto, amostras de esqueletos do período arcaico, eles são raras na região sul. Uma das exceções desse último caso ela é representada pelos sambaquis da costa brasileira, onde esses sambaquis eles são depósitos construídos pelo homem, com ossos de peixes, pássaros, mamíferos, também por conchas de moluscos e outros materiais orgânicos, de onde milhares de esqueletos humanos já foram exumados. Por outro lado, a maioria dos crânios exumados de sambaquis apresentam-se muito fragmentada em decorrência do peso exercido pelas camadas coníferas, impedindo a caracterização craniométrica. Então, através desses sambaquis, assim como as evidências que foram mostradas aqui, podemos comprovar sim a existência da presença humana no período do Holoceno na América. Olá, vou falar sobre as teorias das ondas migratórias. Bom, a primeira teoria é a teoria de Clovis, e essa teoria é baseada em vestígios humanos encontrados em Clovis, no Novo México. Segundo essa teoria, durante a última era glacial, se formou uma ponte de gelo entre a Sibéria e o Alasca. E aí os seres humanos teriam cruzado essa ponte seguindo os animais e povoado a América. Bom, e esses estudos, baseados em traços físicos, cabelo, pele, craniometria, eles indicam que os índios da América fariam parte de um grupo mongoloide. Bem, a segunda teoria é a Malásio-Polinésia. Segundo essa teoria, que é baseada em vestígios humanos encontrados no Chile, o povoamento da América do Sul teria ocorrido através de embarcações de grupos humanos vindo da Oceania para a América. Opa, meu nome é João Pedro. Eu vou iniciar a resposta da questão 3 do questionário. A partir da dispersão do Homo sapiens sapiens pelo continente asiático e sua passagem pelo Estreito de Bering, começou a haver, de pouquinho em pouquinho, o povoamento do continente americano. Com isso, grupos humanos começaram a estabelecer interações com o ambiente ecológico da época, a megafauna quaternária, posteriormente extinta. E daí que vem a resposta da pergunta: como tais estudos sobre a megafauna ajudou a entender como o Homo sapiens chegou e se desenvolveu no continente americano? E é exatamente isso, porque tais estudos apresentam a trilha, o caminho que eles chegaram até o continente americano e também os impactos antrópicos que o continente sofreu, que a megafauna sofreu, com a chegada deles e o seu desenvolvimento. Olá, eu sou Yasmin e dando continuidade à resposta da questão 3, que foi iniciada pelo meu colega João Pedro, é importante evidenciar que por meio dos estudos dos sítios arqueológicos localizados em 5 países da América do Sul, foram encontradas evidências ósseas que comprovam a interação dos humanos pré-históricos com a megafauna do período quaternário. E essa interação foi descoberta a partir das marcas antropogênicas presentes em ossos que passaram pelos processos de corte e feição. E o Brasil foi justamente um desses países que ajudou no estudo dessas interações por causa dos sítios arqueológicos da Toca da Janela da Barra do Antonião, no Piauí, a do Poço Redondo, em Sergipe, a da Serra da Arara, no Mato Grosso, e da Lapa do Caetano, em Minas Gerais.